Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 23 e 24 sobre a Reforma Calvinista. Na aula passada a gente falou sobre o protestantismo, do Martinho Lutero. E esse protestantismo ele vai se espalhar muito rápido pela Europa. Então, em 1499, muitas cidades da Suíça elas se tornaram independentes do Sacro Império Romano Germânico, que é o atual território da Alemanha. E também o que vai acontecer? A burguesia suíça ela vai se ater na ideia do protestantismo que eles podem acumular riqueza. Então, o que a burguesia nesse momento ela sente? Ela sente aí ela sente um desvinculamento. Ela vê que ao acompanhar essa ideia de protestantismo, ela pode se desvincular da Igreja Católica e dessa forma praticar as ideias mercantis que ela tinha de comércio e poder dessa forma guardar um pouco de dinheiro, ter um pouco de lucro para ela mesma. Na Suíça, quem se destaca primeiro foi um reformador, o Rich Zwingli. Ele era um ex-padre humanista, ele correspondia aí com o Erasmo de Roterdã, que a gente já viu em aulas passadas. E em algumas coisas ele discordava de Lutero, mas na maioria das vezes ele achava que o protestantismo era uma coisa bacana de se implantar, era bom para se implantar ali na sociedade da Suíça. E o que mais que vai acontecer? Essas ideias dele, desse padre humanista, desse ex-padre humanista, o Rich, ele vai começar a fazer guerras civis, com os católicos. Eles vão começar a esse enfrentamento, porque eles queriam impor o protestantismo, mas ao mesmo tempo vêm os católicos e falam que isso não é positivo. Até que eles tinham tantas batalhas, que eles chegaram a assinar a Paz de Capel. E o que era essa Paz de Capel? A Paz de Capel estava falando, era um documento que garantia liberdade religiosa para todas as cidades da Suíça. Só que numa desses embates aí, o Rich Zwingli, ele morreu. E quem vai passar a divulgar agora, quem vai passar a propagar o pensamento protestante dentro da Suíça vai ser o João Calvino, vai ser um francês que se chamava João Calvino. E por pregar tanto, o protestantismo, o Calvino, ele vai fazer uma nova religião, que vai ser conhecida como calvinismo. E qual que era a ideia desse calvinismo? Era mais ou menos as mesmas ideias do Lutero. E ele realmente também não acredita em imagem, ele não acredita em santos, imagens de santos, e ele também falava que os sacramentos que deveriam ser continuados aí dentro da igreja seria o sacramento e o batismo. E também vai ter uma diferenciação, porque o Calvino ele vai pregar uma predestinação, que é diferente daquilo que o Lutero falava. Essa predestinação que foi pregada por Calvino é que ele falava que os homens eles já eram escolhidos por Deus. Os acontecimentos aqui da Terra já eram previstos por Deus. Então ele vai falar que todo mundo que vem para a Terra já vem com um destino predestinado. Ele já é um homem que tem um destino pronto, feito por Deus. E quem que eram os homens aí que eram os eleitos e os condenados? Bom, para o calvinismo, os sinais que comprovam as bênçãos divinas eram a prosperidade econômica, que é o enriquecimento material por meio de trabalho honesto, e alguns hábitos dos cotidianos, como poupança, fazer poupança, gastar somente o necessário, e ter uma vida também sem excessos, O que são essas vidas sem excessos? É não precisar ter tanto luxo, não precisar ter vícios, como o consumo de álcool e a prática de jogos. Bom, os calvinistas também falavam que quanto mais dinheiro você tivesse, quanto mais você conseguisse juntar, quanto maior fosse sua poupança, mais próximo você estaria de Deus. Então, o sucesso material seria o fruto do trabalho, que é um sinal de benefício divino. Mas em contrapartida também, para quem vivia na pobreza, esse sinal de pobreza podia ser considerado um indício de preguiça, de má vontade e também um insulto a Deus. Ou seja, esses sinais aí eles vão condenar a alma, já vão ser sinais de que a alma está condenada.
Vamos lembrar também o seguinte, na Idade Média, né, quando a igreja ela tomava conta de tudo, vamos lembrar que existiam 3 estamentos. O que são esses 3 estamentos? As pessoas elas são divididas por classes, né? Então a primeira classe é o clero, que orava, a segunda classe era a nobreza, que guerreava, e a terceira classe seriam os camponeses, os artesãos e também os burgueses. E o que acontece? Os burgueses eles vão ver nessa ideia do calvinismo, eles vão ver nessa prática do calvinismo uma chance para se libertar dos grilhões da igreja e poder trabalhar até as práticas comerciais dele e também poder juntar lucro para eles. Os calvinistas, eles também vão falar que pode fazer usura. Usura são juros cobrados pelos empréstimos de dinheiro, né? E os calvinistas, eles vão falar o seguinte, olha, a riqueza está aqui na terra porque Deus colocou a riqueza aqui na terra. Então, você pode juntar essa riqueza que não tem problema nenhum. Deus não vai te condenar porque você está juntando uma coisa que Ele colocou aqui na terra que você pode juntar. Inclusive, o seu comportamento disciplinado e cuidadoso com seus gastos cotidianos, inclusive, eles podem fazer, quando você toma cuidado com o que você gasta, você pode facilitar o acúmulo de riqueza para que você, inclusive, esteja mais perto de Deus. Por conta disso, o Calvino ele vai ser considerado um reformador capitalista. E por que ele é um reformador capitalista? Porque ele fala que pode ter dinheiro, né? Que ele fala que o dinheiro pode girar o mundo sim, que não tem problema algum. E aí o Calvino também, ele vai conquistar tão grande prestígio que ele vai ser apoiado para a burguesia e vai ajudar também a construir um governo. Nesse governo, ele vai começar a pregar as ideias calvinistas dentro da área política. Então, ou seja, pode ter dinheiro, não tem problema, né? Que era o que o calvinismo pregava. E aí, o que vai acontecer também? Com o dia a dia, né, ele vai falar como que as pessoas deveriam seguir os negócios dela, vai começar a meio que falar para as pessoas como que elas tinham que viver a vida delas. Em 1541, o Calvino ele vai começar a fazer algumas proibições, né? E ele vai falar, por exemplo, que a dança era proibida, que o jogo de carta era proibido, que a apresentação de teatro era proibido. E as pessoas dão crédito a Calvino, então ok, tá tudo proibido. E ele também vai começar a fazer esses templos calvinistas de forma diferente dos templos católicos. Porque primeiro, igual a gente está vendo aí na foto, tem o interior da Catedral de Saint-Pierre, que fica localizado em Genebra, na Suíça. Então, a gente não vê, por exemplo, imagens de santo, a gente não vê aquelas figuras, aqueles adornos de ouro e tal que tem nas igrejas católicas, algumas ainda possuem. Então, o que ele vai falar? Que a igreja calvinista, ela tem que ser simples, ela tem que ser organizada de acordo só para o que as pessoas precisam mesmo, não precisa de tanto luxo, não precisa de aquela suntuosidade toda. E aí, o que vai acontecer? Como todas as religiões, ela vai se difundir rápido para toda a Europa. Só que o calvinismo ele vai ser conhecido por formas diferentes em outros lugares. Então, por exemplo, na Inglaterra, os praticantes calvinistas eles eram conhecidos por puritanos. Na Escócia, por presbiterianos. E na França, eles ficaram conhecidos como huguenotes. Só que na França eles vão ter um problema, porque a igreja católica, não a igreja católica, mas as pessoas católicas, vão começar a bater muito de frente com os huguenotes. E aí, combatendo de frente com os huguenotes, vão acontecer guerras incríveis, aí, guerras que vão matar muitas pessoas. E vai chegar entre 1562 e 1598, tem tanta guerra, mas tem tanta guerra que o Estado francês ele vai ceder um pouco de terra para esses huguenotes. E esses huguenotes eles vão começar a fazer o culto na terra deles. O culto calvinista na terra deles. Isso vai ser, para os católicos, uma afronta direta ao Estado e à Igreja Católica. Então, em 1572, a rainha católica Catarina de Médici, ela vai incentivar os católicos a matar os huguenotes. E aí eles fizeram um massacre com os huguenotes, mataram milhares de huguenotes. E esse episódio ficou conhecido como o massacre da noite de São Bartolomeu, que aconteceu em Paris, porque realmente os católicos começaram a matar os huguenotes.
E depois que a rainha, depois dessa noite de São Bartolomeu, o massacre continuou, sabe? Foi como se essa noite do massacre de São Bartolomeu tivesse aberto oportunidades para que todo mundo pudesse matar os huguenotes, né? E essas tensões, elas só vão ser controladas quando o rei protestante Henrique IV, ele assume o trono. E o rei Henrique IV, ele assumiu o trono francês, né, em 1589 e ele se converteu ao catolicismo para evitar maiores atritos com a população católica dentro da França. Mas também em 1598 ele assinou o Edito de Nantes, que era um decreto que permitiu o culto protestante dentro do país da França. Bom, exercício de aplicação. Módulo 22 e 23 sobre a reforma calvinista. Número 1. O avanço das religiões reformistas provocou conflito entre os católicos e protestantes em várias cidades da Suíça entre 1529 e 1531. Qual foi a principal consequência desse confronto? Bom, a principal consequência dos confrontos foi a assinatura do tratado conhecido como Paz de Capel, que é um documento que garantia a liberdade de religião às cidades suíças e que foi positivo para os fiéis protestantes. Bom, nós temos aí na número 12 uma imagem que não é essa que está na tela, então olhem aí para o livro de vocês e vamos observar a imagem. É um camponês sendo coroado, né? Então, trata-se de uma gravura do século XVI que apresenta um dos mais importantes princípios da religião calvinista. E qual é esse princípio? Aponte elementos presentes na imagem que justifique a sua resposta. Bom, a gravura do século XVI contém uma representação da predestinação calvinista. Então, a gente pode observar que o trabalhador com a enxada recebe, como recompensa por seus esforços, uma espécie de coroa divina. Já quem está colocando, né, já essa personagem no fundo que não trabalha, ela encontra-se de forma desesperada e indefesa diante de feras, né? A gente está vendo aí um pássaro indo para cima dela, enfim. Essa que é a resposta. Número 3. É comum referir-se ao calvinismo como a religião do capitalismo, pois essa crença, letra A, definia que o trabalho deveria ser valorizado e que o comércio não deveria ser condenado, além de concordar com a cobrança de juros. Então, é a letra A de amor. Bom, 4. A respeito da trajetória do reformador John Knox, é correto afirmar que, letra D, foi um fiel seguidor do calvinismo e não chegou a elaborar uma doutrina religiosa própria, letra D de dado. John Knox trabalhou ativamente na instalação de igrejas protestantes na Escócia e na difusão da pregação dos costumes calvinistas. Ele não chegou a elaborar uma doutrina religiosa específica não, tipo o calvinismo, o anglicanismo, né, entre outras. Mas ele embora ele tenha conquistado bastante prestígios por sua forte e atuante pregação na igreja contra a igreja católica, né? Ele fez muitas críticas à igreja católica. Não se esqueçam de fazer o para casa, que são os exercícios propostos da página 155, atividades 5, 6 e 7, e até a próxima aula.